Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Jorge Rodrigues Logos, o canal Pense Nisso, e vamos mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu já quero convidar você que ainda não se inscreveu para se inscrever no nosso canal, compartilhar as reflexões, dar um like para a gente poder alcançar mais pessoas, mais vidas, mais pessoas pensando, mais pessoas meditando e mais pessoas sendo abençoadas através da palavra de Deus. Hoje a nossa reflexão, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte tema: e quando a terra é boa, mas a água não presta? E quando a terra é boa, mas a água não presta? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 2, nos versículos, a partir do versículo 19. Diz o seguinte, eu vou ler, tá? E você pode estar acompanhando também na sua Bíblia. Diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa e bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más, são ruins, não presta, e a terra é estéril. Ele disse: trazei um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu a manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Quando eu estava vendo esse texto, algum tempo atrás, Deus ministrou muito ao meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com você. Parece que eu estava vendo era o mapa do Brasil. Isso mesmo. Parece que eu estava vendo era o mapa do Brasil quando eu li esse texto. Eliseu foi o profeta que substituiu o Elias, e esse é o segundo milagre que Deus faz através do ministério do profeta Eliseu. Então, o que está acontecendo? Jericó, Eliseu está em Jericó, ele vai até Jericó, e os homens daquela cidade, daquele ambiente, daquela geografia, dão esse relatório para Eliseu: a terra é boa, a terra está bem situada, porém as águas são más. No entanto, já que as águas são más, já que as águas são ruins, a terra não presta. A terra é boa, no entanto, a água não presta. Então, se não tem água, não tem vida. Eu estava observando porque quando a palavra de Deus está relatando esse texto, não é só para que nós venhamos ter uma informação histórica. A Bíblia não é só para a gente ter uma informação histórica. É também, aliás, a Bíblia é para a gente pegar o espírito pedagógico, para a gente aplicar, para a gente comparar as nossas vidas. Por isso que eu disse, por isso que eu falei que parece que eu estava vendo era o mapa do Brasil. Então esse é o relatório que o pessoal, os homens daquela cidade, eram os homens daquela cidade que estavam dando para o profeta Eliseu. Então, qual é o relatório que todos estão dando do nosso espaço geográfico? Qual é o relatório que todos dão um relatório do nosso país, da nossa terra? Qual é o relatório que todos estão dando do Brasil? O relatório é que a terra é boa. O espaço geográfico do Brasil é bom. Porém, no entanto, todavia, tem pobreza, tem miséria, tem gente passando fome, tem gente rica demais, enfim. Então esse é o relatório que todo mundo dá do Brasil. Mas do que adianta todos saberem o problema e ninguém ter a solução? O que adianta todos saberem qual o problema, todos saberem dar o diagnóstico, mas ninguém tem a solução para o nosso país? Então, quando Eliseu ele escutou esse relatório, Eliseu ele se posicionou como homem de Deus. Eliseu ele se posicionou como homem de Deus e ele fez um ato profético. E o ato profético que ele fez foi pegou sal e foi até ao manancial
jogou o sal naquelas águas e ele disse: assim Deus diz, assim está falando Deus. As águas ficaram saradas e não vai haver mais morte nessa terra. Então vamos falar de nós, crentes, evangélicos, o mundo gospel. O número de evangélicos que crescem é assim, é assustador. É mesmo, é assustador. Mas na proporção que no Brasil cresce a quantidade de evangélicos, está crescendo também a violência contra a mulher, violência contra idoso, criminalidade, o número de divórcio aumenta, suicídio no nosso meio tem aumentado. Suicídio no nosso meio tem aumentado. Ansiedade, somos o número 1, Brasil é o número 1 de ansiedade. Depressão, esquizofrenia. Está faltando água sarada no nosso país. O que estão dando para esse povo beber? O que estão dando para essa nação? Que doutrina é essa? Que ensinamento é esse? Que na proporção que cresce o número de evangélico, cresce doença, cresce miséria, cresce desgraça. O que estão dando para esse povo? Tem veneno nessa panela. Tem veneno nessa panela. Essa doutrina é falsa. Esse evangelho é mentiroso. O evangelho que está adoecendo o país, que está adoecendo a nação. A gente precisa ficar atento, a gente não pode, a gente se alegra assim, mas a gente não pode estar celebrando essa desgraça, irmãos. A gente não pode estar celebrando isso, não. Porque nós precisamos entender que quando a igreja verdadeira, na proporção que ela vai crescendo, ela vai aumentando em entendimento, um homem com entendimento, o Eliseu, resolveu o problema daquele povo. Um homem, nós estamos falando de um homem, Eliseu. Ele resolveu o problema daquele povo. E por que tem tanto crente nesse Brasil e o país está desse jeito? Tem alguma coisa de errado com a gente. Tem alguma coisa errada. Por que tem tanta esterilidade? Por que tem tanta morte? Por que tem tanta violência? Por que tem tanto divórcio? Por que tem tanta desgraça? O que está acontecendo com a nossa nação? Está precisando de voz profética. Está faltando voz profética no nosso país. Está faltando sal nessa terra. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Jesus disse que nós somos o sal. O sal, além de dar sabor, ele dá equilíbrio. O sal dá sabor e dá equilíbrio. Então, querido, essa é a igreja onde está, a igreja onde ela está, a carne não apodrece. O lugar não fica caótico. Onde a igreja está, ali há vida. A igreja é vida, a igreja é o rio de Deus. Você sabe o que é o rio de Deus? O rio de Deus é a igreja sendo levada através do Espírito, sendo direcionada através do Espírito, ainda para o deserto, ainda que seja para o deserto. O Salmo 84 diz que quando o homem justo, a igreja, está no deserto, ele faz desse deserto um manancial. Então, em nome de Jesus Cristo, querido, em nome de Jesus Cristo, essa água da vida, essa água da vida está em nós. É o Espírito Santo que transforma o nosso homem interior, que transforma o nosso caráter, que transforma as nossas vidas. E nós transformados, transformamos ambientes, transformamos geografia, transformamos amigos, famílias. Então, que você seja essa voz profética. Que você seja esse homem de Deus, essa mulher de Deus, esse sal, esse equilíbrio. Que você seja essa voz profética no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Se todo mundo está dando um relatório negativo do seu trabalho, da sua faculdade, da sua igreja, se todo mundo está dando um relatório negativo, vá lá, libere palavra, se posicione através do seu testemunho e seja vida nesse ambiente. Seja vida nesse ambiente. Seja uma voz profética para a sua geração. Sejamos nós uma voz profética na nossa nação, nessa geração. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Você é um homem, uma mulher, um ser humano cheio do Espírito Santo. A vida de Deus está em você.
A vida de Deus está em você. Então você pode transformar esse ambiente. Pense nisso, que o Senhor te abençoe. Vou lhe pedir mais uma vez, assine o nosso canal, compartilhe o vídeo e seja bênção de Deus para outras famílias, em nome de Jesus.